a sua. Isso aqui é para quê mesmo? Isso é assim, eu sou aluno de pós-graduação em gestão de projetos na Fundação Vasolini e eu estou concluindo um Hum, TCC sobre gestão de ah, tá. conflitos. E aí é uma Uhum. pesquisa rápida sobre conflitos e eu precisava entrevistar gestores, pessoas que são gestores de pessoas, né, que trabalham com gestão de recursos humanos, que para falar um pouco sobre essas questões. E aí, para começar, Mônica, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua profissão, seu nome, com que você trabalha. Tá. Meu nome, como eu falei, meu nome é Mônica Baliu, né? Então, eu sou consultora de empresas atualmente. Eu tenho uma empresa que presta consultoria e a minha especialização é na área de gestão de pessoas. Eu atuo em frentes como gestão de tempo, gestão de conflito, comunicação, relacionamento interpessoal, prevenção de problemas, e também trabalho muito com a questão da imunidade à mudança, né? Pessoas em gestão de carreira, também sou coach e trabalho muito na parte da gestão de, nessa época está tendo muita gente trabalhando com transição de carreira, Sim. e também é uma das coisas das quais eu tenho especialização. E forneço treinamentos também, treinamentos em empresas e também em grupos, quando precisa de facilitação de processos de mediação de conflito ou aprendizagens específicas em alguma área, eu trabalho com essa facilitação. E também sou professora de pós-graduação no SENAC, e trabalho justamente com essa matéria, relacionamento interpessoal e gestão de conflito. E É. além disso, eu sou focalizadora de dança circular e de jogos cooperativos. Multiuso, né? Né? Mil e uma funções. Mônica, você pode falar para mim, em algumas palavras, o que você compreende como conflito no ambiente de trabalho? Conflito, para mim, é sempre que há alguma divergência de opinião ou alguma frustração de expectativa. Havia uma expectativa que talvez não estivesse sendo clara para alguns e elas não são cumpridas, então há essa frustração de expectativa e gera um conflito. E também interesses diferentes. Então, interesses diferentes gera conflito. Muitas vezes as pessoas esperam um resultado e obtêm outros, e por inúmeras razões também gera conflito. Valores diferentes, tudo isso que a pessoa não tem maturidade para resolver, para conversar e esclarecer o problema, gera conflito. Certo. E diante dessa situação, você já passou por algum problema, algum tipo de conflito no seu ambiente de trabalho, na sua experiência aí na sua vida? Algum tipo de conflito que você gostaria de partilhar comigo? Então, na época em que eu trabalhava empregada numa empresa, eu tinha um problema muito sério com o meu gestor, porque a minha equipe pediu uma série de benefícios, eu tentava conseguir com esse gestor esses benefícios e ele sempre negava. Quando era eu pedindo, ele sempre negava. E às Quais vezes eram eu me esses ausentava. benefícios? Hã? Desculpa. Quais eram esses benefícios? Benefícios, tipo aula de inglês, era uma das questões, porque a gente trabalhava numa área de contratos, onde os contratos eram em inglês, a gente precisava fazer a avaliação dos contratos em inglês, e inglês era uma necessidade da equipe, e muitas vezes era solicitado esse curso de inglês para os funcionários e ele sempre negava. Modificar férias, coisas desse nível, assim. Sim, isso. E E sempre coisas. negando. Não, nunca podia, não tinha verba e tal. E eu viajava muito, eu ia para o exterior, eu ficava tipo, uma semana inteira fora do trabalho. E aí ele trabalhava diretamente com a minha equipe. Nesse momento, se alguém da equipe diretamente para ele pedia, puxa, eu estou precisando muito de um curso de inglês, ele concedia o benefício. Então, isso enfraquecia a minha liderança. Quando eu chegava de volta, aquilo que eu tinha pedido, que ele tinha negado, os outros tinham conseguido falando com ele diretamente. Então, frente à equipe, eu começava a perder força, porque parecia que eu não tinha força em obter nada do que era necessário.
E eu tive que ter uma conversa séria com ele, ou nega, e nega total, ou concede, mas deixa que eu faça esse papel, porque senão eu encontrava a resistência da equipe, eu ia perdendo força de liderança junto a essa equipe, né? É claro que sempre eu conversava muito com a equipe sobre isso, então eles sabiam como era o perfil desse gestor e eu conseguia não perder tanta frente assim, né? Com ele eu tive que ter uma conversa séria até apresentando resultados, mostrando o quanto essa ação dele interferia nos resultados e na produção da minha equipe, se eu não tivesse uma voz ativa, né? E por fim, vocês conseguiram esses benefícios? Conseguimos, no fim conseguimos, porque a gente conversou bastante, ele não tem coragem ele não tinha coragem de negar frente à pessoa, então o que a gente negociou ok, vamos ver o que realmente pode ser dado e o que realmente não pode ser dado. E aí eu fiquei nessa frente o tempo todo, então eu consegui. Alguns benefícios a gente conseguiu, e nem sempre para todos os da equipe, para algumas pessoas chaves eu consegui, por exemplo, a aula de inglês eu não consegui para a equipe toda, mas para algumas pessoas chaves eu consegui. Né? Então a gente conseguia alinhar com esse gestor, mas demorou um tempo até ele perceber o quão prejudicial era esse comportamento dele. Tá? Foi realmente uma vitória, então, para praticamente toda a empresa, né? Isso. Porque quando você consegue alinhar as pessoas que trabalham com você, diminui a necessidade de ficar consultando, sabe? E você sabe como gestão de tempo é uma coisa problemática na empresa. Então, quanto menos você acessa uma pessoa para coisas que já são outras coisas. Então, quando causa o alinhamento na equipe, as pessoas têm autonomia de agir. Então, isso é bom. Com certeza. E além desse, você gostaria de partilhar algum outro momento? Eu gosto muito de contar um exemplo que eu, como consultora nessa época, eu não era empregada da empresa, mas eu fui contratada para cuidar, recuperar a credibilidade de um processo de gestão por competência. Havia gestão por competência nessa empresa, mas ela passou muitos anos sendo subutilizada ou mal utilizada. E aí eu fui contratada para recuperar toda a credibilidade desse programa e começar a fazer com que tanto os líderes quanto a equipe entendessem qual era a forma correta de fazer essa avaliação do desempenho. Eu não tive problema em fazer isso frente aos gestores, mas os gestores não tinham coragem de falar com as equipes que ia mudar o jeito deles avaliar o trabalho deles. Então, eu tive que na frente de 7.000 funcionários. Esse foi um trabalho muito extenso. Foi 2 anos de eu fazendo vários encontros. E eu encontrei muita dificuldade frente a certos grupos. E eu lembro muito bem um dia um treinamento desses, onde cada coisa que eu falava era rebatida e eu era destratada, sabe? Assim, o negócio estava sério, o povo estava bem bravo, porque isso implicava diretamente no salário deles. Então, quando o líder começava a avaliá-los de uma forma correta, o valor que era dado para a atuação do trabalho deles era menor, porque, na verdade, todo mundo estava dando sempre a maior pontuação, sabe? E aí eu tive que sair da posição de consultora. Eu lembro que eu peguei, era um auditório, eu peguei uma cadeira, sentei na altura deles e falei assim, gente, não está dando, vamos conversar aqui o que está acontecendo. E abri espaço para eles mostrarem as dores, os medos, os anseios, as inseguranças. E aí sim eles começaram a me ouvir, entender os prós e contras de se fazer uma avaliação de desempenho e juntos chegamos, não assim na melhor das soluções, mas eu consegui uma abertura por parte deles para conversar com os gestores a respeito dessa nova forma de fazer essa avaliação de desempenho. Foi um momento bem crucial, sabe? Foi em uns poucos momentos de treinamento em que eu vi gente chorando, sabe? Foi bem complexo aquela situação. Era um conflito bem intenso. Estava caótica já, né, a situação na equipe.
Não, a situação estava caótica, E na sua opinião, quais são as principais causas de conflitos em uma equipe de projetos? Para mim, a questão crucial é a clareza. Tá? Nem sempre os gestores têm clareza de todo o processo, e nesses pontos onde ele não tem clareza, ele finge que tem clareza. Só que ele dá mais ou menos uma abordagem por cima e deixa cada um da equipe entender o que quiser. E o que acontece? Cada um começa a atuar da forma que acha que deve atuar. E no fim não é o resultado que o gestor queria. E aí as coisas começam a ficar complexas. Então, se alguém começa a ter um desempenho ruim, o gestor não chega a tempo para conversar com essa pessoa. Então, a falta de clareza na comunicação é o que gera o maior conflito. O gestor ele precisa estar muito atento com o desempenho dos liderados, vendo momentos em que eles estão mais inseguros, ou que eles estão com dúvidas, ou que eles não estão se sentindo bem, lá nesse momento. Na hora que ele atua, por pior que seja o projeto, por pior que esteja dando, os resultados não sejam bons, se a equipe percebe que o gestor está percebendo o esforço deles, que eles estão conseguindo, vão ficar chateados por tudo, mas pelo menos não há um conflito, sabe? Certo, então a clareza é uma das principais causas. Tá, e assim, a gente sabe que conflitos no ambiente de trabalho, seja ele o segmento que for, ele traz diversas consequências para aquela equipe, né? Diminui a qualidade do trabalho, piora a qualidade do trabalho, diminui a produtividade, o nível de estresse acaba aumentando, como você comentou no caso anterior, houve até choro, né, por parte da equipe devido ao estresse. Assim, entre essas ou qualquer outra consequência, qual você acha que acaba sendo... Quais são as consequências que você vê que acabam sendo provocadas numa empresa quando há conflitos? Quais são as principais consequências? Numa equipe onde o conflito não é bem trabalhado, começa a ter fofocas, começa a ter grupinhos que se lideram entre si, começa a haver boicotes e falta de comprometimento, começa a ter atraso na entrega dos resultados, os serviços não são bem feitos, as pessoas começam a fazer corpo mole, dá retrabalho, muito retrabalho também, e acontece de ter uma queda na autoestima. Então, pessoas com baixa autoestima é um ambiente que fica mais complexo de você recuperar quando você tem muito conflito entre equipes. As pessoas levam muito para o pessoal, sabe? Então o trabalho quase fica no segundo plano. Sim. Você falou aí essa questão das pessoas acabam tendo esse retrabalho, né? Toda essa questão do desânimo. Você acredita que essa falta de prioridade no trabalho, ela pode vir a causar conflitos numa equipe? Então, como eu falei anteriormente, né, não é uma falta de prioridade, porque, na verdade, algumas pessoas priorizam sim, só que priorizam as coisas erradas, elas priorizam o que elas acham que é prioritário. Então, não é falta de prioridade para mim, sim, é falta de deixar claro o que é prioritário para aquele momento, para aquela situação, para aquele projeto. Isso sim é que causa conflito. Então, algumas pessoas, sei lá, acham que a prioridade é conversar com os clientes, enquanto que, na verdade, a prioridade é ela ter feito todo um levantamento de material necessário para aquilo. Então, fica falando no telefone quando tinha que estar fazendo um levantamento de recursos. Então, entender a prioridade é... Essa parte não, desculpa, pode continuar. Prioridade e o liderado está trabalhando sobre outra prioridade. Só para eu entender, você acredita então que essa questão o que eu acho prioridade acaba sendo um erro meu ou é um erro do gestor que não soube fazer o papel de distribuir as tarefas corretamente?
Ou acaba sendo... Eu não sei se eu diria, eu não sei se eu chamaria erro, mas tem uma coisa que a gente acha, tem coisas assim, que a gente acha que é óbvio, e a gente não fala. E é muito importante falar o óbvio, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você, sabe? Então, o gestor está lá, e tudo depende muito do como também esse gestor, o ambiente de trabalho do gestor. O gestor, às vezes, é muito cobrado, e ele tem pouco tempo com os liderados. Por exemplo, essa coisa de gestão de competência, eu acho que é interessante. Você faz gestão por competência e normalmente você tem 3 momentos de avaliação no ano. E esse gestor só encontra com aquele liderado naqueles 3 momentos no ano. Então, o liderado passa 3 meses fazendo tudo certo da coisa errada. Entende? Ele pensa que está fazendo certo, ele dá prioridade, ele tenta fazer o melhor possível, só que não era aquilo que o gestor queria. Percebe? E o gestor demorou muito tempo para atuar frente a esse liderado. Então, eu acho que pode ser um erro, sim, do gestor, mas muitas vezes ele está cuidando de outras coisas e acaba não dando a devida atenção para essa parte. Tá? Então, é importante falar o óbvio, é importante trazer clareza no que se é esperado dessa pessoa, e é importante que se há um problema de desempenho ou de comportamento desse liderado, que isso seja conversado logo no início. Não deixe o negócio ficar acumulando ao longo de meses até chegar um momento que o negócio já está grande. Certo. O excesso de cautela, ele é um fator prejudicial ou benéfico? Você acredita que aquela pessoa, que tudo que ela faz, ela tem que confirmar, estou fazendo certo, igual você falou, do gestor que só te procura a cada 3 meses, mas e se eu fosse até o gestor a cada atividade que eu fizesse, ou eu como gestor fizesse questão de conferir cada passo a ser executado? Esse excesso de cautela, você acredita que ele acaba sendo prejudicial ou acaba sendo benéfico para uma execução de algum trabalho, algum projeto? É uma pergunta complexa, porque ela tem várias nuances, certo? Então, assim, dependendo do teu trabalho, se o teu trabalho é de uma auditoria, se o teu trabalho é um trabalho que você precisa cuidar realmente de cada passo, o excesso de cautela é importante. O que acontece geralmente é que, primeiro, há algumas pessoas que são muito inseguras e é um problema de autoestima. Então, não é um excesso de cautela, fica com receio de estar fazendo errado e fica perguntando várias vezes a mesma coisa para se certificar de que não está errando. Então, um gestor precisa entender que isso é uma baixa autoestima e que precisa trabalhar a autoestima dessa pessoa, em vez de ficar brigando com essa pessoa dizendo assim, não, rapaz, você sabe fazer. Não, a pessoa ela está com medo de errar. E há ambientes em empresas onde o erro é muito mal visto e muito desmerecedor para o liderado. Então, também produz um excesso de cautela, ninguém quer errar. E também há gestores que eles não desapegam. Eu falo que não é nem delegar, é desapegar. Ele não desapega da tarefa. Bem? Então, se ele trabalhou bem com o seu liderado, se ele tem um liderado que ele desenvolveu, e esse liderado sabe fazer tarefas, ficar em cima desse liderado mostra que você não está confiando no liderado. E aí, sim, pode desmotivar e trazer conflito para isso. Então, tudo depende do momento, de cada situação, mas às vezes é desnecessário. A sua área de atuação, de consultoria, você acredita que uma escassez de recursos por parte da empresa, seja ela de mão de obra qualificada, seja ela de recursos materiais mesmo, pode vir a trazer algum tipo de problema, pelo menos para a sua área de atuação, e aí desse problema conseguir gerar acaba gerando algum conflito com relação a isso? Sim, acho que sim, mas dependendo do gestor, falta de recurso vai ser um problema com certeza, mas não necessariamente vai trazer um conflito. Mão de obra, você falou que é uma mão de obra até mesmo qualificada. Desqualificada, que não tem qualificação nova, seria com baixa maturidade. Contratando para tentar, talvez, não qualificá-los, mas talvez
ter um trabalho em equipe e você percebe que aquela equipe precisava de uma qualificação antes de procurar exercer aquele trabalho, talvez? Isso é. É que assim, quando você trabalha com um projeto grande, por exemplo, você contratou uma equipe nova, as pessoas entraram agora, você precisa desenvolver a equipe, você sabe que essa equipe vai errar, você é o gestor sabe que é uma equipe imatura, que ela precisa trabalhar num desenvolvimento pessoal e, eu não sei, às vezes até técnico. Então, dependendo do que você analisa dessa equipe, você vai cobrar uma certa coisa. Você não pode cobrar a perfeição de uma equipe imatura, percebe? Se você cobra a perfeição de uma equipe que não está sabendo ainda trabalhar direito, você vai ter, com certeza, conflitos. Agora, se você olha para essa equipe e você entende que ela está num momento de desenvolvimento e faz uma cobrança no nível de maturidade dela, provavelmente não há conflito. Mas a gente sabe como é hoje em dia. Você está com pressa, você quer um resultado rápido, você não tem uma mão de obra qualificada e você acaba cobrando coisas que ela não consegue entregar. Isso causa conflito, com certeza. Certo, certo. Mônica, a diferença de idade, né? A gente vê que há empresas que talvez prezam por essa diferença de idade. Tem os funcionários mais antigos, por exemplo, uma empresa de TI que tem funcionários mais antigos, mas a mão de obra nova que acaba chegando agora no mercado tem muitas ideias boas, bacanas, e elas se conversam. Já tem áreas que talvez essa diferença de idade pode ser complicada, como na construção civil, onde o engenheiro que tem muito conhecimento e chega um engenheiro mais novo, ou mestre de obras que tem 30 anos de obra e chega um engenheiro novo para tocar essa obra, acaba gerando aí alguns conflitos. Na sua opinião, na sua área de atuação, talvez, se você quiser falar um pouco, ou de um modo geral, o que você acredita que essa diferença de idade, se essa diferença de idade é prejudicial ou não, se ela é benéfica, como você vê essa questão das diferenças de idade, diferenças de gerações, né? Porque os jovens hoje em dia eles querem ir sempre além, né? Você acha que isso pode vir a gerar algum conflito ou misturar na sua área de atuação pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência, pessoas recém-formadas ou não? Como você vê isso? O que acontece hoje em dia, esses jovens, é que eles estão muito mal acostumados. Eles chegam achando que tem uma belíssima ideia, às vezes tem mesmo, e eles querem implementar, e eles querem ser ouvidos, eles querem que já coloquem para fazer e tal. Porém, eles não têm experiência e eles desconsideram a experiência dos mais velhos, muitas vezes. Se houvesse respeito, entendimento e um ouvisse o outro, a gente ia unir boas ideias com a experiência de isso, dá certo, se não dá certo, talvez se chegasse no termo, vamos aplicar aqui. Então, temos jovens que já entram na empresa e já querem ser gerente. Eles passam 3 meses e já querem saber se vai ser promovido ou não, eles ficam muito irrequietos. Eles têm uma expectativa muito alta para o que realmente, para o tempo de desenvolvimento de carreira dentro de uma empresa. Então, isso causa conflito. A expectativa é frustrada, geralmente. Outra coisa também são pessoas mais velhas que se estagnaram, não fizeram cursos ou não conseguiram se desenvolver dentro da carreira e recebem gestores muito jovens. Então, eles ficam muito bravos porque estão há tanto tempo naquele lugar e de repente chega um gerente jovem já querendo mandar nele. É uma questão de sensibilidade, tanto desses jovens quanto dos mais velhos, de conversar um com o outro. Sensibilidade é uma coisa que é pouco desenvolvida na sociedade atual, entendeu? Nós estamos cada vez mais trabalhando por si e no individual. Apesar do apelo ser o coletivo, cada um quer garantir o seu individual para depois vir pensar no coletivo. Então, isso gera mais conflito. Então, assim, a idade em si, eu não sei se é o problema. Eu acho que é mais a educação e os valores que orientam essas pessoas. Porque eu vejo muitos jovens, mas que têm bons valores e boa educação, eles sabem conversar, eles sabem colocar as ideias deles, eles sabem aguardar um momento
de conseguir fazer essa transição, mesmo quando você é gestor de uma pessoa mais velha. Mas tem outros que não. Então, eu acho que é mais uma questão de maturidade mesmo, de educação, de valores serem parecidos ou não. Tem uma coisa assim do mais velho, de alguns mais velhos que acham que não, tem uma hierarquia de idade. Eu mando em você porque você é mais jovem. Eu não quero saber. Você não tem direito a mandar em mim. Eu sou mais velho. Então, tem várias crenças que elas precisam ser descobertas e trabalhadas para fazer com que essa equipe se alinhe. Então, sim, a resposta é uma resposta simples, sim. Esse conflito de geração existe, mas eu acho que o de educação é bem maior. Certo. Você falou numa questão do excesso de cautela, você falou que uma das questões acabam sendo a falta de... desculpa, eu esqueci como você disse, que as pessoas elas não têm confiança, é um problema de autoestima, né? As pessoas que têm excesso de cautela, por algumas pessoas. Você vê que essa questão da autoestima, ela pode influenciar no ambiente de trabalho quando há pessoas que são completamente dependentes dos seus colegas, né, para resolver questões, seja para querer atenção ou até mesmo aceitação naquele grupo, né? Isso pode causar irritação por parte dos seus colegas de trabalho, e como trabalhar com uma pessoa dessa, né, que tudo ela quer perguntar, tudo ela quer saber, e como trabalhar com essa questão da autoestima dela? Se ela pode trazer algum tipo de conflito e como trabalhar isso com essa pessoa? Pessoas com baixa autoestima é complexo de trabalhar porque você não acaba se irritando, ficando assim, cansado de ter que falar com aquela pessoa. Mas na medida que você consegue, se você conseguir melhorar a autoestima dessa pessoa, ela se torna um bom profissional. Mas, sim, existem pessoas muito carentes que são difíceis de trabalhar. Se você tem mais paciência e ouve mais e vai aos poucos fazendo um reforço nessa atuação dela, ela vai conseguindo se livrar. Mas não é sempre que você tem esse tempo. São pessoas que te exigem tempo mais do que as outras, e isso é um fator que realmente não se tem hoje em dia e causa mais desconforto e irritação, e aí acaba causando conflito. Então, trabalhar com elas demanda um pouco mais de tempo. Certo. As diferenças culturais, de personalidade, políticas, religiosas, podem interferir no ambiente de trabalho e gerar algum tipo de conflito? Você já vivenciou alguma experiência assim? Com certeza, eu vivencio isso o tempo todo, principalmente na parte quando eu trabalho com mediação de conflitos, né? As pessoas levam tudo muito para o pessoal, sabe? Então, cada opinião que você dá sobre um trabalho, a pessoa já acha que está criticando, que está julgando, que está ameaçando. Elas levam para o pessoal algo que quando se fala, você começa a conversar sobre o trabalho e no fim está falando sobre por que você acha isso de mim, sabe? Então, quando a pessoa mistura os seus fatores religiosos, suas crenças, seus preconceitos, tudo isso distorce a leitura da realidade. É muito difícil as pessoas conversarem sobre o fato em si, sobre o projeto em si, sobre o trabalho em si. Elas estão sempre levando para o pessoal e sempre acham que é um ataque para elas. E aí enfrentam como se fosse defendendo o próprio território. Então, trabalhar com essa isenção, colocar o problema como um terceiro que você está olhando para ele, é um exercício que eu trabalho muito na mediação de conflito. Não olha para você nem para ele, mas olha esse terceiro. Vamos olhar só para esse problema que está fora de nós. Desidentificar todo o seu histórico de tendência política, religião e crenças, é difícil. Se precisar atender, pode atender, viu, Mônica? Tá. Não, depois eu falo. A gente sabe, eu já estou finalizando aqui, mas a gente sabe que o insucesso de algum trabalho, de um projeto, ele é muito frustrante para todos da equipe, né? E
talvez seja um culpado, mas eu acho que quando o trabalho é feito, todos são culpados. Por mais que um tenha errado e deu um insucesso em todo o projeto da equipe, mas eu acredito na culpa como um todo. Mas esse sucesso de um projeto que acaba gerando esse descontentamento da equipe, você acha que isso pode vir a gerar um conflito ou só desmotiva a mesma equipe? O que você acredita na questão do insucesso do trabalho na relação das equipes? Olha, é o seguinte, primeiro é sempre a minha questão básica é gestor e empresa, como eles atuam sobre esse insucesso. Se o insucesso dentro da empresa ou dentro daquela equipe é encarado como alguém é o culpado, certo? Aí é a conflito na certa. Então, porque eu não sou culpado, você é culpado, sai de mim, foi ele, não foi por causa do que eu fiz, aí começa, não se olha o problema, não se olha por que houve um insucesso e não se trabalha para resolver esse insucesso, ou esse resultado ruim. Só trabalha para se desculpar ou culpar o outro. E aí é o conflito generalizado. Então, essa forma como o gestor ou a empresa encara o insucesso é que faz com que o conflito aconteça. Agora, se for trabalhado, ok, erramos, não deu certo, perdemos a concorrência, vamos analisar isso aqui, vamos ver aonde erramos, vamos ver o que a gente pode fazer no futuro para que isso não aconteça. Aí não é uma questão de conflito, é uma questão de aprendizado. É, ok, deu errado, bora, vamos para frente e vamos trabalhar no assunto. Então, é mais uma política do gestor e da empresa e da própria equipe, porque as pessoas, de uma forma geral, fazem isso. A gente sempre está dizendo, não fui eu. A gente está querendo sempre colocar que não foi, você é maravilhoso sempre, né? Provavelmente deve ter sido uma terceira pessoa. E aí você não assume seu erro, não assume a responsabilidade e não tenta resolver no futuro. Certo. Mônica, quando você, numa empresa, acaba acho que isso sendo mais frequente em empresas maiores, quando há diferença de padrões, seja ela de controle ou até mesmo de execução de algum trabalho, mas que eu digo assim, uma padronização mesmo de como as coisas são controladas ou de como as coisas são feitas, independente. Quando não existe uma gestão da qualidade que define exatamente como as coisas devem ser feitas, e mesmo definindo, é assim que vai ser esse formulário que ele deve ser preenchido, ou assim que esse serviço deve ser executado, as pessoas executam aquilo de formas diferentes, né? Se você acredita que isso pode vir a trazer algum tipo de conflito, pode gerar algum tipo de problema na equipe, quando esse resultado final acaba sendo entregue de formas diferentes para uma mesma pessoa? Sim, acho que sim. Eu vou dar um exemplo, porque eu não sei, essa pergunta realmente ela me confunde um pouco, mas nessa empresa de gestão por concorrência, nós tínhamos equipes que faziam os mesmos trabalhos, tá? E com diferentes gestores. E cada gestor avaliava a sua equipe, do indivíduo da equipe, o seu liderazgo, de forma diferente. Então, tinham gestores que eram mais flexíveis e aceitavam mais o erro e davam pontuações altas para uma entrega medíocre, vamos falar assim. Enquanto que outros gestores achavam aquela entrega medíocre e davam uma pontuação para o liderado baixa. Quando você olhava no cômputo geral da empresa, a mesma entrega foi pontuada por pontos altos para um e pontos baixos para outro, e prejudicando a equipe cujo gestor era mais criterioso, né? Isso dava uma encrenca danada. Então, trabalhar com... E ainda é mais difícil porque é uma avaliação subjetiva. Não é uma qualidade de um produto que você vai olhar o produto final e dizer esse produto está faltando isso. Não. É um comportamento, é uma avaliação sobre comportamento. Então, é muito subjetiva. Tem gestores mais simpáticos, tem gestores mais rígidos. Isso causa muito, muito conflito. Então, tentar minimizar essa distorção era um dos pontos prioritários para a gente, para evitar justamente esses conflitos que aconteciam como resultado. Como você contou, você até
Você até leciona sobre uma matéria de conflitos no Senac, não é isso? Então, você vê que no ambiente de trabalho é inevitável que existam conflitos? Ah, sim, inevitável. Conflito faz parte do nosso dia a dia. É assim, é como é toda hora. É você com seus pares, você com seu gestor, você com até em casa, com a família, porque na verdade você tem expectativas sobre o mundo. E suas expectativas geralmente são mais altas do que a entrega. E aí, quando isso acontece, você se frustra, e quando você se sente frustrado, você quer culpar e sair atirando para alguém. Então, conflito é algo que não é externalizado, internamente acontece. Você tem que ter a maturidade de, peraí, vamos avaliar isso aí, não vamos deixar isso sair para fora, né? Vamos conversar com essa pessoa, vamos ver por que ela agiu desse jeito, o que aconteceu aqui, como que se resolve isso. Mas conflito e fofoca é algo que acontece o tempo todo. Então, é algo do ser humano, então, isso. Do ser humano, mas é uma grande fonte de aprendizado. Você não pode deixar de se levar por isso. É justamente essa última pergunta que eu gostaria de fazer. Se você acredita que a divergência de ideias poderia trazer algum tipo de benefício para o ambiente de trabalho? Você acabou de comentar como aprendizado, e você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Se pode trazer algum benefício? As equipes que eu encontro mais criativas, com entregas melhores, são as que pensam diferente. Os liderados, eles, cada um pensa de um jeito. Então, tem o mais quieto, tem o mais carente, tem o que é mais grosso, mais rígido, sabe? Assim, tem de tudo. Mas essas equipes, se há o respeito, se um ouve o outro, se um entende aquela opinião diferente como uma nova forma de abordar o problema, ou tipo, eu não pensei nisso, deixa eu levar isso em consideração, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, você cresce, você consegue enxergar diferentes perspectivas, tá? E consegue minimizar problemas, você consegue ser mais criativo, é uma equipe melhor, mas em alta performance. O problema é que quando a equipe tem muita divergência de opiniões e ideias e com baixa maturidade, todo mundo acha que a sua opinião é que tem que ser ouvida, a sua opinião é que é a melhor, e fica olhando só para a sua opinião e tentando defendê-la. Se a sua opinião não é acatada, você perdeu. E aí você se sente menosprezado e aí vem o conflito. Agora, se você pensa, não, estou colocando a minha opinião como algo a ser avaliado. Realmente não foi bom, aquele lá é melhor, tudo bem, vamos atuar sobre essa. Aí a equipe cresce, ela se desenvolve, percebe? Só para eu compreender melhor, você acredita que num ambiente onde não há maturidade, como você comentou, onde eu quero defender minha ideia, porque se minha ideia não for acatada, eu perdi, você acredita que o melhor seria, então, ter um mediador, uma terceira pessoa, que ela decida equilibrar as decisões ou escolher uma entre as decisões e explicar por que a outra não foi escolhida? Ou você acha que as pessoas elas conseguem se resolver entre si? Dificilmente, se elas estão nesse momento, como você descreveu, dificilmente elas conseguem resolver entre si. Só saliento que o mediador não escolhe nada. O mediador, ele vai trazendo, fazendo perguntas e fazendo com que os dois comecem a olhar para um terceiro lugar. E a partir dali, esses dois acabam chegando a uma conclusão. As pessoas chegam a uma conclusão, não o mediador, tá? Mas, por exemplo, se você é um gestor e você tem essa encrenca, você tem pouco tempo e você precisa decidir rápido, aí você tem que chegar para alguém, tá ok, mas a minha opinião é essa que vai ser acatada. Então, assim, existem várias formas de se resolver um conflito. Algumas delas, a equipe não vai ficar feliz, mas vai ser resolvido, percebe? É tipo, desculpa, mas aqui eu tenho pouco tempo, eu tenho que entregar esse resultado, sou eu lá na frente que vou ter que justificar isso, então vai ser isso que a gente vai fazer e pronto. Porque, dependendo do nível do conflito, você tem que tomar uma decisão e ser não o mediador, você vai ser o gestor, entende? Você vai ser aquele que manda, não está mediando nada, você vai estar determinando.
Mas você vê então a importância de fazer com que ambos reflitam sobre as ideias, tanto próprias quanto do outro. Se precisar atender, eu pausa a gravação. Precisa? Pausa só um pouquinho. Só um